Olá, está começando mais um Saúde em Evidência e eu quero agradecer a você que está aqui conosco mais uma edição. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante e que passa despercebido no nosso dia a dia: o cuidado com os olhos. A gente vive num mundo cercado de telas, nós mulheres usamos maquiagem quase diariamente. Será que a gente está fazendo o uso correto? Será que estamos cuidando da nossa visão com a devida atenção que ela merece? É isso que nós vamos discutir hoje no Saúde em Evidência, que está começando agora. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. E nesse primeiro bloco nós vamos acompanhar o relato de Mari Arcoverde, influencer aqui da nossa cidade que teve um probleminha com a visão. Vamos ver? A maquiagem faz parte da rotina de milhões de brasileiros. Muitos, além da estética, ela também representa autoestima, expressão e identidade. Mas em meio à correria do dia a dia, alguns hábitos acabam passando despercebidos e podem comprometer a saúde dos olhos. Foi justamente um susto que fez Mari Arcoverde repensar a forma como utilizava seus produtos de maquiagem. O que parecia apenas uma irritação acabou se tornando um alerta para a importância dos cuidados diários. Usando maquiagens vencidas, porque a gente tem aquele apego, né? Aquele negócio, carinho por maquiagem que não é mais lançada, que foi da minha mãe, que foi da minha avó. Inventei de usar e quando acordei eu estava sem conseguir enxergar. E foi uma coisa que me assustou bastante. Levei um tempinho para conseguir me acalmar e entender, compreender o que estava acontecendo, mas com muito cuidado, claro, conversei sobre isso com o oftalmo e ele me disse que poderia ser o uso de maquiagem de forma errada, né? É exatamente sobre esses cuidados que fala a oftalmologista doutora Natália. Quando a gente fala em maquiagem, é muito frequente a gente pegar no nosso consultório pacientes que usam maquiagem sem avaliar a data de validade, né? Então, usar um produto vencido pode levar a inúmeras alergias da superfície ocular, então aquele paciente pode desenvolver alguma alergia porque aquela maquiagem está vencida, ou também pode desenvolver alguma infecção, né? E ainda mais essa maquiagem, não apenas uma maquiagem que está em casa vencida, que pode trazer alergia e infecção, mas uma maquiagem que é compartilhada, ela também pode trazer inúmeras infecções e isso deve ser levado em consideração, né? Então, quando você vai na sua maquiadora, você tem que se certificar que aquele profissional vai estar cuidando da higiene daqueles pincéis, porque diversas infecções podem ser transmitidas de um paciente para o outro, na verdade, de um cliente para o outro, se não tiver o cuidado com a higienização dos pincéis. Sinceramente, eu não conseguia enxergar, eu não conseguia ler. Eu botava coisas na frente, assim, um livro, não conseguia enxergar letras deste tamanho. Foi uma situação que eu fiquei assim, ó, louca, mas muita coceira também, inchaço, meus olhos lacrimejando muito e falta de visão. A experiência mudou alguns costumes. Hoje, antes de abrir a nécessaire, ela presta atenção em detalhes que antes pareciam sem importância, como a conservação dos produtos e os cuidados durante a maquiagem. Parei de usar maquiagem vencida, já comecei por aí. E segundo, tomar alguns cuidados, né? Algumas precauções, como tirar maquiagem antes de dormir, fazer limpeza da minha pele e estar sempre atenta ao vencimento das maquiagens em si. Qual o conselho que você deixaria para quem está assistindo a gente e não tem assistido? Gente, tenham, porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas em algum momento pode ser que aconteça e eu garanto a vocês que é uma situação de fato aterrorizante, porque a gente não sabe se a visão vai voltar, se vai precisar ir a um oftalmo de urgência e não é sempre que a gente tem aquele acesso, não é sempre que está na mesma cidade, que tem um médico profissional na área especialista. Então, tomem todos os cuidados possíveis para que não façam esse uso errado. Segundo especialistas, a região dos olhos merece atenção especial por ser uma das áreas mais sensíveis do corpo. Pequenos descuidos podem favorecer irritações, alergias e até infecções.
principalmente quando os produtos não recebem os cuidados adequados. Além da escolha de produtos de qualidade, conhecer a procedência das maquiagens e ficar atento às condições de armazenamento também fazem parte de uma rotina de autocuidado. Mais do que uma questão de beleza, cuidar da maquiagem também é uma forma simples de cuidar da saúde. Afinal, atitudes como essa podem ajudar a preservar uma das partes mais importantes do nosso corpo, os olhos. Quero agradecer à doutora Natália, que aí nos deu indicações sobre a forma correta, de manusear a maquiagem, a importância da limpeza dos pincéis e tudo mais. Muito obrigada por essas orientações, doutora Natália. É muito importante a gente se manter sempre alerta, E cuidar bem da nossa visão e o mais importante de tudo, não usar produtos vencidos, viu, gente? É sempre importante se manter atento à validade dos produtos que a gente usa. Obrigada, Mari, por compartilhar aí com a gente o seu relato, viu? A gente vai para o intervalo comercial e a gente volta já já com mais Saúde em Evidência. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE, modernidade e eficiência para o seu sucesso. Na Faculdade de Medicina do Sertão, a qualidade está no nosso corpo docente. Nossos professores são profissionais experientes e atuantes no mercado, que compartilham conhecimentos real e atualizado. Mais que professores, aqui você tem mentores que caminham ao seu lado na jornada de se tornar médico. Medicina de qualidade é aprender com os melhores, e eles estão aqui na Faculdade de Medicina do Sertão. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. E estamos de volta com Saúde em Evidência, hoje falando sobre a saúde dos olhos e o cuidado com a visão. Quero agradecer a você que está nos assistindo até aqui e agradecer aos nossos apoiadores que nos ajudam a manter esse programa com a qualidade que você já conhece. E agora chegou aquele quadro maravilhoso que a gente ama, que é o quadro Você Pergunta. Eu fui nas ruas do centro de Arco Verde saber
quais cuidados as pessoas têm com a visão. Vamos ver. Olá, está começando mais um Você Pergunta. E o tema dessa semana é saúde dos olhos. Você costuma se preocupar com a saúde dos seus olhos? Quando você vai dormir, você tira a maquiagem, faz a limpeza correta? E tempos de tela, quanto tempo você passa na frente dos celulares, tablets ou computadores? É sobre isso que nós viemos nas ruas conversar com as pessoas aqui em Arco Verde. Vem comigo! Bom dia, meu bem, qual o seu nome? Gerlúcia. Dona Gerlúcia, eu tô vendo que a senhora usa óculos. O que é que a senhora tem? Por que a senhora faz o uso do óculos? É porque eu sou manicure e aí tava ficando difícil para enxergar de perto, aí eu resolvi fazer o exame e realmente precisou. Aí agora a senhora tá usando. E como é que a senhora costuma cuidar dos seus olhos agora que a senhora percebeu que tem essa necessidade? Agora eu tô usando óculos frequentemente, tô vendo a melhora, continuar, né? Ok, muito obrigada, meu bem. Nada. Bom dia! Qual o nome de vocês? Meu é Josimeire. O meu Gerson. Hoje a gente está conversando um pouquinho sobre saúde dos olhos. Como é que vocês costumam cuidar dos olhos de vocês? Pronto, o meu, às vezes eu uso óculos escuros, que é bom, né? E colírio para lubrificar o olho, que às vezes dá aquela coceirinha, né? E o óculos. Mas a senhora faz uso do óculos também. Sim. A senhora tem o quê? É miopia e estigmatismo também. E já vista, já cansada, aí precisa daquele do multifocal, né? Para longe e para perto. E você, meu bem? Eu tenho um princípio de glaucoma, sou medicado constantemente através de colírio e todo ano eu faço minha revisão e estou muito bem nesse momento. Bom dia, amigo. Qual o seu nome? Bom dia, meu nome é Fernando. Seu Fernando, como é que o senhor costuma cuidar da saúde dos seus olhos? Olha, simplesmente hoje estou quase cego, estou vendo quase nada, estou olhando para tudo, vendo só o vulto. Mas um colíriozinho sempre, um lirinho, né, que pega bem. O senhor costuma ir no médico, ir no oftalmologista para fazer revisão, ver como é que tá? Olha, ultimamente não fui mais não, mas realmente eu preciso de ir, né? Ver se dá uma raspagem, para ver se eu vejo mais, né? Estou ceguinho. E o senhor tem alguma dúvida, alguma coisa que o senhor gostaria de saber mais sobre a saúde dos olhos? Eu gostaria que a Arco Verde tivesse um centro, que a prefeitura trouxesse, para não ir para Garanhuns, ou Serra Talhada, né? Porque fica distante, você, né, paga o preço para ir, você tem que se acordar de madrugada, eu acho, né? De meia-noite. Mas se tivesse aqui, eu mesmo ia fazer o meu, estou ceguinho. É verdade. Não era? Então pronto, o que é que tu acha? Eu acho, então, o senhor gostaria de saber quais os recursos a gente tem aqui no município que possam atender a população no quesito de saúde dos olhos, não é isso? Exatamente, era o que você falou mesmo. A gente tem que saber, né? Bom dia, meu bem. Qual é o seu nome? Meu nome é Mônica Aragão. Mônica, tô vendo que você usa óculos, né? O que é que você tem? Eu tenho as duas, como é que se diz? Para o distante e para multifocal. Mas na minha família, nós temos assim, da parte do meu pai e da parte da minha mãe, temos glaucoma. Então, a preocupação é geral, né? Assim, todos nós cuidamos, sempre estamos indo fazer exames para controlar isso, porque é hereditário, né? Eu perdi meu tio, da parte de mamãe, que era um padre, ele ficou totalmente cego. E da parte da minha mãe, do meu pai também, que perdeu, ficou cego também. Então isso nos preocupa bastante. E a saúde mental tem a ver também com a saúde ocular, né? Na realidade é um geral, né? Você envolve tudo. Uma coisa influencia a outra. Influencia a outra, né? Eu agora, no momento, já estou com consulta marcada. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A senhora falou que tem essa questão da hereditariedade na família, está se cuidando. A senhora tem alguma dúvida que a senhora gostaria de saber mais sobre esse tema? Sempre eu estou lendo, né? Sempre eu estou lendo sobre a hereditariedade, porque eu tenho um filho também que tem
esclerose múltipla, que é hereditário. Viemos descobrir era de um tio, um primo do meu pai em 3º grau, né? Então, nós sempre estamos nos cuidando sobre câncer. Minha família também tem muitas situações de câncer. E, bom, saúde em primeiro lugar, né? Saúde, a gente tem que estar sempre preocupada com saúde, seja ela qual for, seja da visão, seja da cabeça, seja do coração, seja do, né? Nosso corpo merece muito cuidado. Qual o seu nome? Bom dia, meu nome é Maiane Torres. Maiane, a gente está conversando com as pessoas aqui na rua sobre a saúde dos olhos. Tu já se preocupou com isso? Sim. Assim, cuido da forma que eu consigo, né? Limpo os meus olhos, cuido das lentes. Maravilha. E tempo de celular? Tu passa muito tempo nas telas? É mais do que eu gostaria, mas por conta do trabalho. O trabalho exige que você faça isso. Por ser advogada, preciso passar muito tempo no computador. E quando tu se maqueia, tu costuma limpar bem essa região, principalmente antes de dormir, né? Às vezes a gente chega cansado, não tem aquele tempo de fazer aquela limpeza de pele. Como é que é pra tu essa rotina? Tento, passo um sabonete neutro, uso um demaquilante, se tiver passado maquiagem como rímel, mas acredito que tenho que buscar melhorar mais. Meu bem, me diz uma coisa, existe alguma pergunta que você gostaria de saber mais, de fazer pra gente sobre essa questão da saúde dos olhos? Eu gostaria de saber como a gente faz para o grau não aumentar tanto e também a limpeza mais correta do dia a dia. Muito obrigada, querida. Bom dia, viu? Obrigada a vocês. Bom dia, amigo. Qual o seu nome? Bom dia, meu nome é Edson. Edson, a gente está conversando com as pessoas aqui na rua sobre a saúde dos olhos. Você costuma se preocupar com isso, cuidar da sua saúde ocular? Olha, antes eu não me preocupava, confessar, falar a verdade, mas como eu tenho uma demanda de trabalho que exige que eu esteja muito tempo no computador, cerca de 5, 6 horas, estudo à noite online também, são mais 3, 4 horas, aí começou a aparecer alguns sintomas. Daí, infelizmente, foi como que eu comecei a me preocupar. Aí fui fazer revisão do exame de vista, fui comprar novos óculos com proteção, tela azul, mas até então, primeiro apareceram os sintomas para poder eu tomar providência. Sim. Meu bem, me diga uma coisa, existe alguma dúvida que você gostaria de perguntar aqui pra gente sobre essa questão da saúde dos olhos? Sim, eu tenho uma dúvida. Quando eu saio assim na claridade, eu não sei se você percebeu quando eu te encontrei, eu estava com óculos escuro, apesar de não ser o óculos adequado, mas eu fico saindo lágrima dos meus olhos. O que seria isso? Será que... eu não sei. E para sanar as nossas dúvidas, nada melhor do que conversar com quem entende do assunto. A gente foi lá no Memorial conversar com a doutora Natália, oftalmologista, que deu aí algumas dicas importantes pra gente. Vamos acompanhar. Olá, eu sou a doutora Natália Mesquita Lucena, sou médica oftalmologista, especialista em superfície ocular e plástica palpebral. Então estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a saúde ocular. Doutora, antes da gente falar sobre as doenças, eu queria começar pela prevenção. Quais cuidados simples nós podemos adotar no dia a dia para manter a saúde dos olhos? Quando a gente fala de prevenção e manutenção da saúde ocular, a gente primeiro tem que pensar na saúde global, na nossa saúde sistêmica, porque as doenças sistêmicas, elas afetam a nossa saúde ocular. Hipertensão, diabetes, então se a gente tiver uma boa alimentação, hábitos de vida saudáveis, nós estaremos cuidando da nossa saúde ocular. Também devemos ter cuidado com a luz do sol, então a proteção em relação aos nossos olhos, usar óculos de boa procedência, né, em relação a ter aquela certificação UV400. Também é importante que os pacientes lembrem de não coçarem os olhos, porque coçar os olhos pode levar a algumas doenças da superfície ocular. Então, essas são algumas orientações que a gente pode dar para a gente nós termos bons hábitos de vida e, na verdade, de saúde ocular. Perfeito. Doutora, a senhora falou de luz solar. E aí, quando a gente tem um quadro que a gente vai para as ruas perguntar às pessoas
se elas têm dúvidas sobre isso. E uma dúvida de uma figura que a gente entrevistou foi sobre essa questão da luz. Ele disse que lacrimeja muito no sol e ele queria saber por que o sol causa tanta lágrima no olho dele. Então, quando a gente está na exposição de um ambiente mais iluminado, no sol, a gente sabe que aquilo ali, a nossa íris, a nossa pupila, ela vai regular a quantidade de luz que entra no nosso olho. Quando a gente está num ambiente escuro, a nossa pupila ela abre, porque não tem essa incidência tão grande de luz, e o nosso olho ele não fica com essa sensibilidade tão grande. Por outro lado, quando a gente está no sol, a nossa pupila ela vai fechar, porque para entrar menos sol. Então, o sol ele acaba levando essas alterações de superfície ocular, também vai levar a algumas irritações, dependendo se o paciente for mais branquinho, tiver pouca melanina, que a gente chama, ele vai ser mais fotossensível, como por exemplo aquele paciente que é muito branquinho, que fica com a pele mais vermelha, pacientes que têm um olhinho mais claro também tem essa sensibilidade mais elevada, e também aqueles pacientes que têm um grau mais alto de astigmatismo, como a gente fala, podem também ter uma maior sensibilidade à luz. Então, se a gente pega um paciente que tenha muita sensibilidade à luz, além das questões naturais, como a gente abordou, pode ser também alguma alteração de um grau mais elevado que precisa ser avaliado. Uma outra coisa também que desperta sensibilidade é a maquiagem, que para algumas pessoas é de uso diário, né? Então, quais hábitos podem colocar a saúde dos olhos em risco e quais cuidados são indispensáveis quando a gente fala em maquiagem? Quando a gente fala em maquiagem, é muito frequente a gente pegar no nosso consultório pacientes que usam maquiagem sem avaliar a data de validade, né? Então, usar um produto vencido pode levar a inúmeras alergias da superfície ocular, então aquele paciente pode desenvolver alguma alergia, porque aquela maquiagem está vencida, ou também pode desenvolver alguma infecção, né? E ainda mais essa maquiagem, não apenas uma maquiagem que está em casa vencida, que pode trazer alergia e infecção, mas uma maquiagem que é compartilhada, ela também pode trazer inúmeras infecções, e isso deve ser levado em consideração, né? Então, quando você vai na sua maquiadora, você tem que se certificar que aquele profissional vai estar cuidando da higiene daqueles pincéis, porque diversas infecções podem ser transmitidas de um paciente para o outro, na verdade, de um cliente para o outro, se não tiver o cuidado com a higienização dos pincéis. Um outro hábito também, cada vez mais comum, é o uso excessivo de telas hoje, principalmente por parte de crianças e jovens, né? Então, como celulares e computadores, tablets podem impactar a nossa visão? Existe alguma forma de reduzir esses efeitos? Quando a gente fala em celular, eu sempre falo muito em consultório que celular, principalmente, eu digo celular porque é aquela tela que é mais próxima aos nossos olhos, né? Mas toda tela, de alguma forma, vai levar a alguma alteração dos nossos olhos. Mas a pior de todas seria o celular por causa da distância, mas o computador também tem. Mas eu digo que toda tela vai trazer algum malefício para qualquer idade, adulto, adolescente, criança, mas obviamente que num paciente mais jovem, naquela criança, isso vai ser pior. Por quê? Porque aquele olhinho está em formação, ele ainda está se desenvolvendo, está crescendo, e esse estímulo excessivo a uma tela pode levar a diversas alterações, não apenas oftalmológicas, como por exemplo, a gente pode ter pacientes com maior transtorno de ansiedade, como a gente vem pegando cada vez mais, ou distúrbios oftalmológicos, como a gente vê olho seco, a indução de miopia, pacientes também que não seja oftalmológico, eles ficam com uma maior dificuldade para dormir por causa dessa exposição à luz solar. E a gente sabe que sim, existem algumas formas comportamentais que a gente pode tentar diminuir esse impacto, né, que a tela causa para a nossa saúde ocular. Como, por exemplo, na oftalmologia a gente tem uma regrinha que a gente chama de 20-20-20. Então, que regrinha é essa? É para a gente tentar, digamos que, amenizar esses sintomas da síndrome de visão das telas do computador ou do celular. Então, a cada 20 minutos, olhando para uma tela, você deveria fazer pausas rápidas de 20 segundos, ou seja, é algo muito rápido, para olhar para uma distância de 20 pés. Como eu digo no meu consultório, quando eu estou sempre orientando os meus pacientes, ninguém vai estar contando, 20 pés seriam 6 metros, mas a gente tenta orientar que o paciente tente olhar cada vez mais distante no horizonte. Por quê? Porque quando a gente olha para o horizonte, olha para longe, nosso sistema de acomodação relaxa. E quando a gente olha para perto, ele contrai para dar o foco. Então, se a gente faz essas pausas, a gente vai estar minimizando essa fadiga ocular, e também a gente tem que lembrar que as telas levam muito ao ressecamento ocular, porque a gente sabe, todos os estudos mostram que as telas fazem com que a gente fique mais concentrado, pisque menos. E o fato de piscar menos leva a uma evaporação, a lágrima some, e isso leva a um olho seco. Então, lembrar de piscar, usar colírios lubrificantes, também são outras dicas que a gente tem que dar para os pacientes terem menos impacto na saúde ocular. Muitas doenças oculares evoluem de forma silenciosa.
Quais são os principais sinais de alerta e por que é tão importante manter uma consulta com o oftalmologista? A gente diz o quê? Como deveria ser o acompanhamento oftalmológico? A gente sabe que ao nascer é o teste do olhinho, que é feito ali até 1 mês de vida. Após isso, até 2 anos de idade, as consultas devem ser de 6 em 6 meses, porque esse é o período de maior desenvolvimento visual. E depois disso, anualmente. Então, tirando essa questão das consultas que devem ser anuais, né, a gente tem que lembrar sinais de urgência. Quais seriam esses sinais? Paciente que refira um olho vermelho de forma aguda, baixa de visão súbita, dor, fotossensibilidade, aquele paciente que nunca teve uma sensibilidade à luz, mas agora ele não consegue nem sair ao sol porque está sentindo muito desconforto. Secreção, então a gente tem, esses são alguns sinais de alarme, trauma também, obviamente, mas esses são alguns sinais de alarme que o paciente não deveria esperar uma próxima consulta, deve procurar o oftalmologista de urgência. Isso por quê? Porque a gente disse, como a gente conversou, as doenças oftalmológicas muitas vezes elas podem ser silenciosas, e só em fases avançadas elas darem sinais ou sintomas. Se eu já estou com algum sintoma, eu tenho que procurar uma avaliação. Doutora, quais são as doenças oculares mais comuns e qual a importância do diagnóstico precoce? As doenças oftalmológicas mais comuns, a primeira de todas vai ser o erro refrativo. O que seria isso? Os graus, que a gente diz, a refração, né? A miopia, o astigmatismo, a hipermetropia, isso seria o mais comum, que são corrigidas facilmente com lentes de contato, geralmente, ou com os óculos, como a maioria das pessoas acaba usando. Outras doenças oftalmológicas muito comuns é catarata, né? Que a catarata é do envelhecimento do olho, é uma causa de cegueira reversível, ou seja, o paciente opera e volta a enxergar, se apenas a catarata for a causa daquela baixa de visão. Outra muito frequente vai ser o glaucoma, que é o grande vilão na oftalmologia, porque é uma causa de cegueira irreversível. E ele, muitas vezes, ele não vai dar nenhum sinal, nem sintoma até fases muito avançadas da doença. Por isso a importância das consultas regulares e anuais. E a gente também tem outras alterações, como a degeneração, que é relacionada à idade, o desgaste do próprio envelhecimento, doenças como retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva. Então, enfim, são diversas as doenças que podem acometer nossa visão. Para a gente encerrar, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando a gente e que acreditam que só vai para o oftalmologista quando está sentindo alguma coisa ou quando já está em uma situação mais grave. Como eu costumo falar para os meus pacientes, tentar fazer esse exercício de em algum momento você fechar os olhos e imaginar que você não vai conseguir mais enxergar seu filho, enxergar sua esposa, seu marido, enxergar a vida, porque a visão é que nos conecta de uma forma maior de todos os sentidos com o nosso meio externo. Então, a gente precisa cuidar desse sentido que é tão importante para a gente exercer nossas funções, para a gente viver e registrar nossos momentos. Então, a gente sabe que, como eu falei, tudo que a gente consegue diagnosticar cedo, a gente consegue tratar cedo e prevenir uma cegueira irreversível. Então, essa seria a minha mensagem, né, de a gente não esperar ter nenhum problema para a gente poder ir atrás e cuidar. Então, seria isso. Voltamos. Muito obrigada, doutora Natália, pela sua contribuição aqui com o nosso programa e por sanar as nossas dúvidas. A gente vai para um intervalinho comercial e a gente volta já já. Fique aí que tem mais saúde e evidência. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024,
Conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Na Faculdade de Medicina do Sertão, a qualidade está no nosso corpo docente. Nossos professores são profissionais experientes e atuantes no mercado, que compartilham conhecimentos real e atualizado. Mais que professores, aqui você tem mentores que caminham ao seu lado na jornada de se tornar médico. Medicina de qualidade é aprender com os melhores, e eles estão aqui na Faculdade de Medicina do Sertão. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta com Saúde em Evidência, hoje falando sobre visão e o melhor cuidado com a saúde dos nossos olhos. E agora, nesse terceiro bloco, nós vamos acompanhar uma matéria que fala um pouquinho sobre uma doença muito comum dos olhos, a conjuntivite. A maioria dos brasileiros já teve essa doença e a gente vai conversar com o Dr. Paulo, oftalmologista também, que nos esclareceu um pouco mais sobre essa doença. Vamos acompanhar? Olá, meu nome é Dr. Paulo Menezes, sou médico oftalmologista há 16 anos aqui em Arco Verde. Fui formado pela Universidade Federal de Pernambuco e fiz residência pelo Serviço Oftalmológico de Pernambuco, CEOP. Maravilha. Doutor, muita gente acredita que olho vermelho é conjuntivite. Isso é realmente verdade ou existem outras doenças que também podem causar esse sintoma? É verdade e parcial. Todo olho vermelho não é conjuntivite, mas toda conjuntivite dá olho vermelho, tá certo? Existe, por exemplo, aquela carnosidade que é muito comum aqui no Nordeste, porque a gente tem sol o ano inteiro, que é o pterígio, que dá olho vermelho. E existe uma afecção do olho chamada uveíte. Creio que essa seja a principal causa de confusão, né, entre conjuntivite e uveíte, que é uma camadinha que tem no meio do olho e que deixa o olho vermelho, né? E muita gente acaba tratando como conjuntivite, mas o tratamento é um pouquinho diferente em alguns casos. Então, eu queria pedir para o senhor explicar para a gente, afinal, o que é a conjuntivite? Pois bem, vou pegar aqui meu olho novamente. Aqui por cima dessa parte branca existe uma membrana chamada de conjuntiva, que ela é transparente. E aí, quando você tem a conjuntivite, essa membrana acaba ficando avermelhada e dá o que a gente chama de conjuntivite, que é a inflamação da conjuntiva. Quais são os principais tipos de doenças dos olhos que a gente tem? Em relação à conjuntiva? Sim. Existem basicamente 3 tipos de conjuntivite, né? Na infecciosa nós temos a viral e a bacteriana. A viral é a mais prevalente. E temos também a conjuntivite alérgica, que é muito predominante agora, por exemplo, no meio do ano, nos meses mais frios do ano. Quais são os sintomas mais comuns e como a pessoa pode identificar que possa estar com conjuntivite? O sintoma principal é irritação do olho, coceira, prurido, né? O olho bem vermelho, às vezes sai um pouquinho de secreção do olho, lacrimejamento, a visão fica um pouco embaçada. Isso aí já dá uma pista de que é uma possível conjuntivite, mas para fechar diagnóstico só indo no médico oftalmologista. A conjuntivite é sempre contagiosa? Como acontece a transmissão e quais cuidados para evitar?
Não, ela não é sempre contagiosa. A conjuntivite alérgica, ela não é contagiosa, né? É devido a uma alergia que o indivíduo tem a poeira, mofo, ácaro, e é uma condição do paciente em si. A conjuntivite viral e bacteriana é que são contagiosas. Teve um tempo, né, um pouco tempo atrás, que nós tivemos a pandemia e nós lavávamos muito a mão, né? Ao contrário do que muita gente acha, a conjuntivite ela não passa de olho no olho, né? Tanto é que muita gente, quando tem conjuntivite, a primeira coisa que ela faz é colocar um óculos escuro, achando que disso aí, dessa forma, ela vai não transmitir a conjuntivite para outras pessoas. Evitar a transmissão. Mas a conjuntivite, ela passa através das mãos, né? Às vezes a gente coça nosso olho, que está com conjuntivite, pega na tua mão e você vai coçar seu olho e acaba pegando conjuntivite. E aí na pandemia, a gente lavava muito as mãos. Então assim, eu percebi que no meu consultório, por exemplo, pelo menos uns 2 anos seguidos, 2020 e 2021, não atendi nenhum caso de conjuntivite. E aí, lá por volta de 2023, finalzinho de 23, 24, foi que começaram a reaparecer os casos de conjuntivite. Então, a principal precaução que você deve ter é lavar bem as mãos, para não passar para outra pessoa. É comum as pessoas se recorrerem à automedicação, principalmente aos colírios. Quais são os riscos que esse hábito pode trazer para a saúde dos olhos? Aqui em Arco Verde, no interior, é muito comum o pessoal irem na farmácia e se consultarem com o farmacêutico. E conseguirem, né, colher até antibiótico, que só consegue com receita médica. O paciente já chega aqui com colírio de antibiótico, né, e já em uso, né? Aí eu pergunto, quem foi que te passou? Aí ele, não, eu conheço o farmacêutico e ele passou para mim. É um risco porque isso acaba com uma maior resistência bacteriana ou viral aos antibióticos, né, e aí acaba tendo uma maior resistência ao tratamento. E o que é uma simples conjuntivite pode ficar se arrastando, né, por dias, às vezes por semanas, sem a resolução do quadro. É verdade. E às vezes usa a medicação errada, né? Às vezes não sabe se como, não, porque um amigo falou, porque não sei quem indicou. É muito comum, né? O tratamento que um amigo fez vai dar certo para mim. Não necessariamente. Às vezes eles acertam, né? Mas a maioria das vezes erram. Em quais situações o olho vermelho deixa de ser apenas um incômodo e realmente é algo que precisa de uma atenção? Olha, se causar algum tipo de dor muito grande, pode ser, por exemplo, uma crise de pressão alta no olho. E aí é bom procurar um oftalmologista o quanto antes, porque uma crise de pressão alta no olho pode levar à cegueira em poucos dias, né? Então, se os sintomas estão muito severos, né, uma dor muito forte ou um embaçamento muito grande da visão, é melhor procurar o quanto antes o oftalmologista, né? Maravilha. Doutor, o senhor falou várias vezes em pressão do olho. O que seria pressão do olho? Não tem nada a ver com a pressão arterial. O olho da gente tem uma pressão, chamada pressão intraocular, que é causado pela formação, né, do humor aquoso, que é um líquido que tem aqui dentro do olho e que é escoado por essa região aqui. E esse líquido gera uma pressão dentro do olho, que quando está alta, pode gerar uma doença chamada glaucoma, que aí já é uma causa de cegueira também do olho. Ah, interessante. Não tem nada a ver com o que eu pensava que era pressão ocular, tá vendo? Tu pensava o quê? Eu achava que estava relacionada à pressão arterial, de alguma forma. Muita gente acha que porque tem pressão alta, pressão arterial alta, tem pressão intraocular alta. E às vezes, pelo contrário, né? Pressão baixa demais, principalmente a noturna, é um fator de risco para glaucoma, por exemplo. Para a gente se encaminhar para o final da nossa entrevista, qual é a principal orientação que o senhor deixa para quem acorda com os olhos vermelhos e está suspeitando de conjuntivite e na prevenção dos olhos de uma maneira geral?
A principal recomendação é lavar bem as mãos, né, para não passar para outras pessoas, evitar aglomeração, principalmente em espaços fechados, em espaços com ar-condicionado, por exemplo, muita gente, e procurar o oftalmologista o quanto antes. Muito obrigada, Dr. Paulo, por essas indicações. A conjuntivite, que é uma doença que faz parte do cotidiano, né? Faz parte aí da vida de muitos brasileiros. Quase todo mundo já teve uma conjuntivite, né? E aí, graças ao Dr. Paulo, a gente pôde entender melhor como lidar com essa situação e o porquê que ela acontece. A gente vai para um intervalo comercial e volta já já com mais Saúde em Evidência. Fique aí! O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE, modernidade e eficiência para o seu sucesso. Na Faculdade de Medicina do Sertão, a qualidade está no nosso corpo docente. Nossos professores são profissionais experientes e atuantes no mercado, que compartilham conhecimentos real e atualizado. Mais que professores, aqui você tem mentores que caminham ao seu lado na jornada de se tornar médico. Medicina de qualidade é aprender com os melhores, e eles estão aqui na Faculdade de Medicina do Sertão. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. E estamos de volta com o Saúde em Evidência, esse programa que tem como missão levar para você informação de qualidade em saúde e tecnologia da saúde, também inovações da saúde. E eu quero agradecer a você que está nos acompanhando até aqui, agradecer aos nossos apoiadores que contribuem com a qualidade desse programa. Então, a todos vocês, telespectadores e apoiadores, nosso muito obrigado, a nossa gratidão. E hoje a gente está falando de um tema bem importante, que é a saúde dos olhos. Lá no primeiro bloco a gente acompanhou o relato de Mari, que teve uma reação por conta de maquiagens vencidas. A gente conversou com a doutora Natália sobre o uso correto de maquiagens, né? Ela deu algumas indicações pra gente. Falamos também sobre o uso de telas, que é um problema recorrente hoje na nossa sociedade. Conversamos com o Dr. Paulo sobre conjuntivite, essa doença que faz parte, né, do cotidiano brasileiro.
E chegou a hora do nosso quadro Nutrição e Terapias Naturais com o Dr. Moza. A gente vai ver como a alimentação também pode influenciar na melhor saúde dos nossos olhos. Vamos acompanhar. Olá, estamos aqui mais uma vez para falar de saúde, né? E hoje a gente vai falar sobre a saúde dos olhos. Até que ponto os alimentos atuam na nossa visão, nos nossos olhos? Alimento é tudo, nós somos o que nós comemos. Consequentemente, os olhos não é diferente, né? Então, os alimentos atuam diretamente nos nossos olhos. Então, quais seriam os alimentos importantes para a nossa visão? Então, nós temos as folhas verdes. Né? As folhas verdes, como couve, espinafre, brócolis, o abacate, tá? Então, esses alimentos, eles são ricos em duas proteínas, em duas substâncias chamadas luteína, que são proteínas, luteína e zeaxantina. Essas duas são importantes porque elas atuam na proteção contra a degeneração macular, né? Outros alimentos importantes são os vegetais alaranjados, como aqui a nossa cenoura, como o girimum, a abóbora, né? Também o mamão, que são ricos em beta-caroteno. O beta-caroteno no nosso organismo, o beta-caroteno é indicado pela essa presença alaranjado, né? Amarelada, avermelhada dos alimentos. Então, cenoura, abóbora e mamão tem bastante beta-caroteno. E o beta-caroteno se transforma em vitamina A, que é um protetor natural dos nossos olhos, certo? Nós também temos aí os peixes como salmão, atum, mas é tudo muito caro, professor, doutor. Sardinha, certo? Pode consumir a sardinha. Sardinha em lata? Pode, certo? Então, desde que não consuma o óleo, certo? Mas a sardinha em lata também pode ser consumida. Se for natural, melhor ainda, mas a de lata também serve já. Por quê? Porque são ricas em ômega 3, e ômega 3 evita o olho seco, né? Olhos ressecados. Os ovos, ovo é fundamental, certo? Então o ovo é muito importante, porque ele também tem luteína, zeaxantina, zinco e vitamina A, todas elas protetores da retina, da nossa retina do olho. E temos aí as frutas cítricas, temos aqui a laranja, o limão, certo? Que é rico em vitamina C. E a vitamina C protege aí os vasos sanguíneos dos nossos olhos para evitar catarata, ok? Também, quando eu mostrei aqui a abóbora, eu falei da polpa, mas a semente, será que a semente também serve para a nossa visão? Serve. As sementes de abóbora, quando ela sequinha e torradinha lá no forno, ela é rico em zinco e vitamina E, que é importante para os olhos. E não pode esquecer a nossa água, né? A água é fundamental para evitar o olho seco, certo? Temos aí também na fitoterapia. O que é que a gente pode fazer? Obviamente que fitoterapia em questão de visão é apenas para a questão de olho irritado, ter sol, os olhos cansados, blefarite, aí sim. Aí é fazer compressa de água, né, compressa do infuso, do chá morno, sobre esses olhos que estão irritados, ou com blefarite, ou cansado, ou com ter sol. Então faz aí uma compressa de água morna, certo? Com o quê? Com que plantas? 2 plantas. Ou faz a compressa com camomila, ou faz a compressa com folha de melão de São Caetano, também chamado de erva de Santa Luzia. Olha, Santa Luzia, já dá a dica, é a santa protetora dos olhos, né? Então, a gente deve cuidar dos nossos olhos, a gente se alimentando bem, a gente já está cuidando dos nossos olhos. E os olhos é fundamental, gente, para que a gente possa ver as coisas belas que a natureza nos dá. Tudo que é muito bonito, que Deus nos deixou.
Então, tudo é para ser apreciado e a gente só vai poder fazer isso se a gente tiver uma visão boa. E para isso, uma alimentação saudável já ajuda muito. Até a próxima. Fiquem com Deus. Maravilha! A gente acompanhou aí o quadro Nutrição e Terapias Naturais com o Dr. Moza, que mostrou pra gente como a alimentação pode ser uma aliada para a saúde dos nossos olhos. Dr. Moza, muito obrigada por essas dicas preciosas e a gente se vê na próxima semana, viu? Mas olha, antes da gente encerrar o nosso programa, eu quero convidar você para acompanhar uma matéria muito especial. A gente acompanhou nessa semana a aula inaugural da Faculdade de Medicina do Sertão, que recebeu os novos alunos ingressantes aí do curso de Medicina, assim como o encontro pedagógico, que é um momento dedicado para reunir gestores, professores e os alunos que já estão na graduação para planejarem suas atividades ao longo aí desse segundo semestre, e a gente vai acompanhar agora. Os estudantes da 10ª turma da Faculdade de Medicina do Sertão viveram um primeiro dia de aula diferente. Além de conhecerem a estrutura do curso e os serviços de apoio oferecidos pela instituição, os calouros participaram de uma simulação realista de atendimento de emergência e encerraram a programação com um momento de integração no Alto do Cruzeiro. E o dia de hoje da gente foi o nosso primeiro dia e a gente teve um acolhimento excepcional pela faculdade. A gente passou desde a apresentação do curso, da grade curricular, de tudo, dos apoios ao estudante, de pessoas que vão nos acolher, do NAP, de todo mundo que está nessa jornada com a gente, né, desse curso tão lindo. E eu só tenho a agradecer à estrutura do curso, principalmente, e a esse amor que todos os docentes, todos os discentes têm pelo curso. Estamos muito empolgados com o que vem por vir. Um dos momentos que mais chamou a atenção dos novos alunos foi a simulação realista de um atendimento de urgência. A atividade contou com a participação do Corpo de Bombeiros e de uma atriz interpretando a vítima, proporcionando uma experiência próxima da realidade médica. E hoje nós tivemos uma experiência muito interessante aqui no nosso primeiro dia, que foi uma simulação realística para treinar habilidades médicas. Foi algo assim muito inesperado, assim, deram uma atenção, assim, foi muito divertido. Não só divertido, mas foi muito educativo, ver como realmente funciona. O pessoal atuou muito bem, foi muito assim entretivo e foi ótimo, assim, nota 10. Foi realmente emocionante, parecia muito real, né? Tinham bombeiros reais aqui que vieram dar o suporte, né? A paciente ele não era real, era uma atriz, mas estava atuando muito bem, né? E alguns alunos do primeiro período já puderam experimentar e nós estivemos lá olhando e vivendo a emoção desse momento. A programação foi encerrada no Alto do Cruzeiro, onde os estudantes conheceram um pouco mais da cidade, que será cenário da formação acadêmica e das futuras atividades práticas. Estamos aqui hoje à tarde, encerrando esse acolhimento inicial da turma nova, a 10ª turma da Faculdade de Medicina do Sertão. E a gente vem para cá mostrar a cidade como um todo, o pôr do sol, né? E Arco Verde, com esse céu maravilhoso, que é o terceiro lugar melhor no Brasil para se observar os astros. Arco Verde tem esse apelo positivo imenso, entre tantos, com a cultura, com tudo que tem aqui. E presenciar o pôr do sol, acolhendo nossa turma e mostrando a dimensão da sua cidade, onde nossos alunos vão atuar, né? Eles vão para os bairros, vão para os hospitais da cidade. Então, esse é um reconhecimento do grande território que é Arco Verde. E a gente sempre deseja a todos que sejam muito bem-vindos. E Arco Verde é essa maravilha que a gente vê daqui do Alto do Cruzeiro.
Que coisa linda, né? A gente sabe a importância da saúde de qualidade e a Faculdade de Medicina é excelência quando a gente fala na formação desses profissionais da saúde. Muito obrigada aos nossos apoiadores e muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui, nos acompanhou ao longo desse episódio. Hoje a gente falou sobre questões bem importantes, saúde dos olhos. Como manter uma boa saúde dos nossos olhos a partir de pequenas mudanças de hábitos, seja na higiene, ao usar maquiagem, seja no cuidado com as telas. Então, quero agradecer a você que nos acompanhou aqui. Siga as nossas dicas e a gente se encontra no próximo Saúde em Evidência. Até lá!